Democracia em Vertigem, o documentário da cineasta Petra Costa, que está concorrendo ao Oscar de melhor documentário em 2020, é o tema do nosso vídeo de hoje. E essa indicação chega num momento aí bem delicado da nossa política brasileira. Eu sei que essa indicação saiu a semana passada, causou aí um certo rebuliço, um certo alvoroço na internet. Mas como eu não poderia falar sem antes assistir, e também é humanamente impossível acompanhar os acontecimentos, já que a cada 20 minutos essas coisas começam a ser atualizadas, ou seja, cada 20 minutos é um fato novo dentro da política brasileira. Então esse vídeo chega com um pouquinho de atraso, mas foi bom porque eu tive tempo de assistir o documentário, de ver, de acompanhar um pouco das críticas, de ler um pouco a respeito do que as pessoas estão falando. E eu acho muito importante que a gente assista esse documentário, que todos nós temos acesso a esse documentário, até por uma questão de perspectiva, uma questão de ponto de vista, em relação aí a tudo que tem sido dito, a tudo que tem sido falado a respeito desse documentário. Mas antes da gente começar a falar sobre esse documentário, sobre essa indicação e sobre todo esse barulho que foi gerado na internet, eu peço para que você deixe o seu like, deixe o seu gostei, se possível aí comenta, deixe um comentário, compartilhe e ajude aí a gente a divulgar esse vídeo, beleza? Então vamos lá falar sobre Democracia em Vertigem? Todos nós seremos julgados pela história. Mas algo no nosso tecido social começa a mudar. O país se divide em duas partes. E esse muro dá lugar a um abismo. Mas o arrependimento eu tenho de ter feito mais. Crimes include fraud, slavery, even homicide. Uma presidente destituída, um presidente preso. A nossa democracia está desmoronando. Estou cada dia mais vivo perante a opinião pública. Mas antes de você assistir esse documentário, que está disponível lá na Netflix, então está bem acessível, e como eu disse, ele está concorrendo ao Oscar de melhor documentário agora em 2020, é importante você saber, você ter em mente algumas situações que eu vou pontuar aqui para vocês. Primeiro, o documentário é um ponto de vista, ele é uma perspectiva da cineasta com relação aos eventos que culminaram no impeachment da ex-presidente Dilma. E a cineasta, a Petra Costa, ela é declaradamente uma militante da esquerda, ou seja, ela tem um posicionamento político bem claro, principalmente fica bem claro nesse documentário. Então ela simpatiza, ela realmente luta, ela realmente defende as causas da política da esquerda. Então tenha em mente que esse documentário é uma posição dela, é uma maneira, é um olhar dela com relação a esses eventos. Mas é importante porque traz elementos ali bem interessantes, de um ponto de vista até recente, ou seja, então é mais assim para dar um refresco na nossa memória. Mas tem coisas bem interessantes ali que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção, vale a pena a gente se atentar para os detalhes. E eu vou tentar aqui fazer uma espécie aqui de timeline dos eventos desse documentário para que você entenda onde ele começa e onde ele quer chegar durante essas quase 2 horas, né, praticamente 2 horas de documentário, beleza? O documentário começa fazendo um resumo bem breve da história política do ex-presidente Lula e do PT na nossa política brasileira. Então ele vai voltar lá no início, vai mostrar o ex-presidente ainda lá como líder sindical, né, de toda aquela situação, liderando aqueles movimentos, né, sendo parte dos movimentos dos metalúrgicos lá em São Paulo, e de toda a trajetória, né, da militância dele dentro do sindicato e dentro do Partido dos Trabalhadores, e como é que ele chegou ao poder. E eu achei interessante que ela vai fazendo alguns paralelos, né, dos momentos da vida dela, né, desde criança, desde a infância, e os principais eventos da política, da ditadura. Ela vai contar um pouco da história dos pais dela, que acabaram tendo que se exilar, que acabaram tendo que fugir do país. E aí, à medida com que ela vai crescendo, ela vai percebendo, ela vai vendo, ela vai contando um pouco da história através da perspectiva e da ótica dela e também da mãe dela, que também era uma militante, que também lutava pela classe operária, pela classe trabalhadora, enfim. Ela vai fazer esse resumo, né, da vida, da história dela, da família, juntamente com a trajetória do PT
do ex-presidente Lula até ele chegar na presidência. E é interessante que também durante esse período ela vai contar alguns eventos, alguns momentos importantes que aconteceram na nossa política, alguns eventos como a construção de Brasília, a influência das empreiteiras, né, principalmente essas mais citadas, essas mais influentes, sobretudo na Operação Lava Jato, empreiteiras como Andrade Gutierrez, a Mendes Júnior, a Camargo Correia, enfim, várias dessas empreiteiras que a gente tomou conhecimento agora, já na Operação Lava Jato, mas é importante ver como desde sempre, desde o começo, desde a fundação, desde a construção de Brasília, essas empreiteiras estão ali embrenhadas, estão ali misturadas junto com a política brasileira, e como é que esses caras conseguiram se tornarem, né, grandes empreiteiras, verdadeiros monopólios aí da construção civil. Então é interessante ver como é que essas articulações começaram, para a gente ter uma noção e entender como é que isso chegou até o nosso conhecimento, que foi agora na Operação Lava Jato. Então, um dos pontos importantes que eu acho desse documentário é justamente isso, fazer esse paralelo aí, fazer esse histórico, esse levante dessas empreiteiras, desde a época da fundação de Brasília até os dias de hoje. E aí que o documentário chega então no seu ponto alto, que é o processo de impeachment da ex-presidente Dilma. E o que é interessante ver isso, ou seja, o que eu consegui constatar nesse documentário, assistindo esse documentário? Por mais que seja, como eu disse, uma visão particular, uma visão bem individual da cineasta com relação a esses eventos, mas ali tem fatos, tem situações ali que foram muito evidentes, principalmente na época da Operação Lava Jato, que todo esse esquema, que todo esse império da corrupção que existe no Brasil não começou no governo petista, né? Isso é bem claro, isso fica bem evidente. Então eu acho que serviu assim para cravar mesmo de uma vez por todas. E se esse documentário realmente ganhar o Oscar, e como ele já está tendo muito espaço, ele está sendo bem notório nesse sentido, então eu acho que por um lado ele foi interessante nesse ponto, ou seja, a corrupção não começou no governo petista, ou seja, você tem lá declarações, você tem lá trechos de depoimentos de ex-dirigentes, de ex-executivos, tanto de construtoras quanto da Petrobras, que revelam lá todo um esquema, né, de corrupção que já é um negócio que é praticamente endêmico, né, é um negócio praticamente ali contumaz ali desde a época do início da nossa república, ou seja, é um esquema que já vem aí se perpetuando através dos anos e certamente não começou no governo petista, e o documentário deixa isso muito bem claro. E para mim o momento mais controverso, que eu acho que vai deixar a galera mais aí alvoroçada ao assistir esse documentário, são as cenas, são os trechos em que mostram a Operação Lava Jato, mostra aí o desenrolar e como é que isso culminou primeiro no impeachment da ex-presidente Dilma e depois na prisão do ex-presidente Lula. Ou seja, o documentário ele realmente direciona o espectador a tentar entender, a tentar enxergar nas entrelinhas, a entrar nos pormenores desses bastidores da Lava Jato, de todo aí o esquema formado para poder tirar a ex-presidente Dilma do poder. E cá entre nós, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, até o ex-presidente Michel Temer, né, que era vice e depois se tornou presidente, já assumiu publicamente isso no programa de entrevista lá no Roda Viva da TV Cultura, de que realmente aquilo foi mesmo um golpe orquestrado para tirar a presidente Dilma do poder. Acredite você ou não, ou seja, independente da sua posição política ou não, o documentário ele traz alguns elementos que faz com que a gente realmente pense nessa possibilidade, que ele vai mostrar o interesse da maior parte, ou seja, da grande parte da oposição do governo, e quais eram as motivações, quais eram os motivos, né, reais por trás desse impeachment, quando na verdade eles tinham realmente uma agenda muito diferente da que o governo petista tinha. Embora a gente saiba que haviam vários problemas, a questão do desemprego, a questão da inflação, enfim, isso a gente sabe que é gravíssimo, a gente sabe que de fato é uma situação bem complicada, mas fundamentalmente não eram motivos para que esse impeachment acontecesse. E depois os outros escândalos, os outros vazamentos, as outras várias situações que também culminaram com a prisão do ex-presidente Lula e a ascensão aí dos seus opositores, no caso o presidente Bolsonaro, depois mais ainda o ex-juiz federal, o juiz Sérgio Moro, né, como ministro da Justiça.
Então ele vai fazendo esses paralelos, ele vai jogando essas informações para que o espectador consiga conciliar e consiga fazer esse paralelo, fazer essa análise através dos eventos hoje atuais. E isso é interessante para que a gente entenda a configuração atual do nosso governo, porque a gente tem pessoas que antes eram oposição e hoje são situação e vice-versa. Tem pessoas que antes eram aliadas do governo anterior, se tornaram opositores durante a campanha, mas que agora estão ocupando cargos no governo atual. Então, ou seja, essa configuração ela é interessante, ela é bem interessante ao ponto de vista analítico, ou seja, a gente precisa entender como é que as coisas se juntaram, como é que as coisas se ordenaram, para a gente entender realmente quais eram as motivações, quais eram aí, as reais intenções de quem estava por trás aí, primeiro do impeachment da presidente e da ex-presidente e depois da prisão do ex-presidente Lula. E como eu disse, os eventos da política brasileira são muito dinâmicos, eles mudam a cada 15, 20 minutos, então é impossível, é humanamente impossível você conseguir acompanhar tudo. Agora há pouco eu acabei de assistir a entrevista do ministro da Justiça, do Sérgio Moro, no Roda Viva. Cara, eu fiquei impressionado como é que o cara consegue se esquivar, ele parece ali um bagre ensaboado, sabe? Ele escapa ali mais fácil do que azeitona em boca de banguelo, daquelas perguntas mais capciosas, aquelas perguntas ali que realmente podem trazer à tona algumas situações, alguns detalhes, e ele consegue ali realmente despistar muito fácil, ele consegue ali se livrar muito facilmente, para não deixar entender, para não deixar aí transparecer que esse governo está caminhando aí para uma situação bem delicada, uma situação bem difícil, e esse documentário chega no momento realmente para confrontar, realmente para colocar em xeque todas essas situações, tudo aquilo que culminou, tudo aquilo que levou realmente a esses eventos de hoje. Então é interessante para você assistir. Como eu disse, é um documentário realmente que tem uma visão, é um documentário que tem uma perspectiva da esquerda. A cineasta ela é de esquerda, ou seja, ela realmente assume essa posição durante todo o documentário. Ela não nega, ela não deixa isso na dúvida, ela realmente deixa isso bem explícito, mas traz fatos, traz evidências, traz situações que não são nem tão antigas, são recentes, né? Serve ali um pouco ali mesmo para refrescar nossa memória. Inclusive gravações, ligações interceptadas, tem a ligação lá do Romero Jucá falando a respeito de realmente colocar o Temer para estancar a sangria da Lava Jato. Depois tem o lance todo do Sérgio Moro vazando a interceptação da Dilma com o Lula, falando a respeito da nomeação dele como ministro da Casa Civil. Enfim, várias situações que realmente denotam o jogo de xadrez, ou seja, denotam toda essa movimentação na política. Realmente eliminar um grupo da disputa para que ficasse mais fácil com que um outro grupo tomasse posse. Enfim, a política está acontecendo, as coisas estão acontecendo, e a gente ainda precisa de tempo para entender realmente para onde é que isso vai, onde é que vai a nossa democracia aqui no país. Então era isso que eu tinha para falar desse documentário, espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários aí a sua opinião com relação a isso. Você já assistiu, você não viu, você não vai ver? Deixa aí pra gente saber qual é a sua opinião com relação a isso, mas de maneira moderada, de maneira tranquila, fazendo o debate aí, um negócio proveitoso, porque eu acho que é dessa forma que a gente faz democracia e política nesse país, beleza? Então um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.